E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero estar fazendo um vídeo aqui hoje a respeito de umas dúvidas, né, que os irmãos me procuraram aí para poder esclarecer. E aí, mediante essa dúvida esclarecida, eu já vou partir para outras questões que também são importantíssimas no tocante a esse assunto. Tá, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, né? Os irmãos eles fizeram a seguinte pergunta: aquele que não recebeu o evangelho do reino. Como assim não recebeu o evangelho do reino? A pessoa, ela recebeu Jesus como Salvador, a pessoa ela nasceu de novo, a pessoa ela tem o Espírito Santo de Deus, mas ela não recebeu a revelação, ela não recebeu a revelação do reino. Essa pessoa vai reinar? Sim ou não? Eu já vi algumas pessoas terem essa ideia, tá? De pessoas que não receberam esse entendimento que nós recebemos hoje, elas não vão reinar. Olha essa afirmativa, hein? É muito sério isso daí. Isso é muito sério, fazer uma afirmação dessa. Então, a partir dessa pergunta, a gente vai desdobrar para outras questões. Mas eu quero usar como texto base a parábola dos trabalhadores na vinha. Tá? A parábola dos trabalhadores na vinha. Eu vou usar esse texto base, certo? E antes de ler essa parábola aqui, eu quero ler o que está aqui no coração de Pedro, que está lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 27. Olha o que está aqui no coração de Pedro, olha só. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo. Olha, eu deixei tudo, sim. Eu deixei tudo. Olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Olha a atitude que eu tomei por sua causa, Jesus. Olha lá, hein? Olha lá, hein, Jesus. Olha o que eu fiz, olha o que eu deixei de fazer. Você tem um débito com a gente. Porque não é possível que eu faça tudo isso e eu quero saber o que eu vou receber. O que eu vou ganhar com isso, Jesus? Olha só. Tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo, te seguimos. O que eu vou receber? Porque eu estou deixando aqui a minha casa, estou deixando tudo, estou deixando minha família, né? Para te seguir, deixei o meu emprego para te seguir. E aí? O que você tem para me oferecer? Né? O que eu vou receber em troca? Aí olha o que Jesus falou. E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, ou seja, na vinda dele, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, os discípulos Jesus já falou para eles que existe uma garantia de que eles vão receber essa autoridade para julgar as 12 tribos de Israel. Isso é uma promessa que Jesus fez para eles. Já está garantido isso. Mas o problema é que está no coração de Pedro. Porque você se lembra que os discípulos viviam debatendo, discutindo, né, sobre quem vai se assentar ao lado de Jesus. Você acha que eles estavam preocupados em querer ser grande no reino? Eles estavam preocupados em tirar onda um com o outro, porque eles viviam disputando isso. Eu vou ser maior. Não, quem vai ser maior vai ser eu. Eu vou ser grandão. Não, eu vou reinar sobre 10 cidades. Não, você vai reinar sobre quantas cidades? 5 cidades. Né? Então, eles não estavam preocupados em querer ser maior no reino. Eles estavam preocupados em quem vai ser maior entre o grupinho ali, entre a panelinha ali. Na briga da panelinha, quem é que vai ser o maior na panelinha ali? Né? E aí Jesus ele vai e fala: ó, não, recompensa vocês vão ter, porque isso é promessa, recompensa vocês terão, isso está nos profetas, isso está escrito, recompensa vocês terão, não se preocupa com isso. Agora, versículo 29, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então, promessa de
de que vai receber uma recompensa, algo por ter negado a Jesus, isso já está garantido. Não se preocupa com isso, não. Não fica preocupado se você vai receber ou não, porque isso é promessa, você vai receber. Agora, olha o que ele vai dizer. Porém, entretanto, contudo, mas muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. E aí Jesus vai começar com a parábola, aonde ele vai explicar. E essa última parte, esse versículo aqui que ele falou no versículo 30, o versículo 30 é o que vai dar o puxão de orelha em Pedro. Tá? O que vai dar o puxão de orelha em Pedro, porque Pedro estava querendo saber quem é que ia ser o grandão ali. E aí Jesus ele fala, não, de fato, porque isso é uma verdade, para aqueles que negam a si mesmo, deixam pai, deixam mãe, deixam família, deixam casa, recebe recompensa, porque está escrito. Mas quando você ficar focando nisso, no sentido de querer ser grande no reino para poder se completar, aí já está errado. Aí já está errado. E aí Jesus vai explicar isso aqui nesta parábola. Olha só que interessante, uma parábola, né, dos trabalhadores na vinha. Olha, vamos ler aqui, ó. Capítulo 20 de Mateus. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Vamos lá, vamos ler aqui. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, um denário, né? Mandou-os a trabalhar na vinha. Então ele fez o contrato, olha só, vocês vão trabalhar para mim e eu vou dar para vocês tanto de salário, tá? E vocês vão ganhar tanto disso por dia, perfeito? Vocês aceitam isso? Tá combinado assim? O pessoal, não, tá bom, né? Ó, então você vai ter o direito de reinar, você vai ter a vida eterna, tá? Você vai ser semelhante a Jesus, você vai receber o Espírito Santo, você vai herdar o reino. Eu estou ajustando com você os valores, tá? E saindo, aí olha só, vamos lá. E ajustando com os trabalhadores, versículo 2, a um dinheiro por dia mandou-os para a sua vinha. Ok, isso aí foi na madrugada, que ele saiu na madrugada, tá? E saindo perto da hora terceira, ou seja, 9 da manhã, viu outros que estavam ociosos na praça. Então ele chegou lá às 9 horas da manhã, ele tá passando pela cidade 9 da manhã, e aí ele viu o pessoal parado lá. O pessoal estava parado, ele falou, ué, peraí, esse pessoal está parado, eu posso contratar eles também. E disse-lhe, ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Ou seja, já tinha gente trabalhando na madrugada, aí o capataz, né, tá passeando ali, né, tá passeando ali, o que ele faz, né? Ele chama as pessoas para trabalhar na vinha do Senhor. Ele fala, ó, 9 horas da manhã vocês estão sem fazer nada, estão parados aí na praça, né? Vamos trabalhar, vamos todo mundo trabalhar, tá? E ele não combinou nada com eles. Falou, ó, eu só vou dar a vocês o que é justo, mas não combinou nada. Tá? Não teve nenhum acordo ali com eles. Saindo outra vez perto da hora sexta, ou seja, entre meio-dia e 3 horas da tarde, ele saiu meio-dia e saiu 3 horas, tá? Fez o mesmo. Aí ele foi, saiu e pegou os que estavam ociosos às 3 horas da tarde e pegou os que estavam ociosos às 5 horas da tarde. Meio-dia. Ele pegou os que estavam às 12 horas da tarde, que já tinha saído às 9, né? 9 horas da tarde pegou os ociosos, 12 horas da tarde pegou os que estavam ociosos também, 3 horas da tarde foi lá na praça, tinha um monte de gente ocioso, não combinou nada com eles do que seria justo a pagar e falou, vamos lá trabalhar comigo? Vamos trabalhar junto comigo, vamos lá. E aí pegou eles e pegou o pessoal para trabalhar. E saindo perto da 1/10 hora, ou seja, às 5 horas da tarde, faltando 1 hora para poder acabar o expediente, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo o dia? Né? Vocês estão aqui sem fazer nada durante o dia inteiro.
Vamos lá trabalhar comigo, vamos embora trabalhar na vinha. Né? Falta 1 hora para acabar o expediente. Tá? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou, ninguém contratou a gente, ninguém chamou a gente. Né? Disse-lhe ele, ide vós também para a vinha, recebereis o que for justo. Então ele pegou pessoas na madrugada, pegou pessoas de 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, e aí está o final do expediente já. Tá? O final do expediente é às 6 horas. Faltava 1 hora para acabar o expediente. E aí olha o que acontece. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos, olha aí, ó, lembra do que ele acabou de falar ali? Né? Começando pelos últimos até os primeiros. Então você veja que Jesus ele acabou de chamar a atenção de Pedro, porque Pedro estava muito preocupado. Ele estava muito preocupado, né, com relação ao que ele ia receber. Ele estava cobrando de Jesus, o seu soldo, pelo fato dele ter deixado a família, os bens, a casa. Ele queria saber, né? E aí, eu quero saber quanto que eu vou receber. O que eu vou ganhar com isso? E aí Jesus vai e fala, olha, realmente você negou, você vai receber. Mas aí o que Jesus ele vai falar agora? Ele vai dar um checkmate em Pedro e falar assim, ó, pega aqueles últimos lá, que trabalhou 1 horinha só, e paga a eles primeiro. Paga a eles primeiro. E aí o que aconteceu? Né? Que Jesus está sondando o coração desse pessoal, está dizendo, olha, vocês estão muito preocupados em querer ser grandões, em querer ser maior do que outro, e vocês vão ver aqui nessa parábola que o problema ali de Pedro não era para saber quem ia ser maior no reino, era disputa pessoal. Olha aqui, ó. E chegando os que tinham ido perto da hora, 1/10, receberam um dinheiro cada um. Ou seja, quem chegou, faltou 1 hora para acabar o expediente. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Olha só, peraí. Eu estou aqui desde a madrugada trabalhando e esses camaradas chegaram agora. Não, Senhor Jesus. Não, Senhor, negativo. A gente tem que receber mais do que eles. A gente tem que receber o que é justo. A gente está aqui, ó. Eu sou cristão desde o berço. O camarada chegou agora. Não é justo que ele receba a mesma coisa do que eu, não. Isso aí está errado. Isso está errado. Aí olha o que está dizendo. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro de cada um. Mas, preste atenção, não foi assinado um acordo com eles e eles aceitaram esse acordo? Então, e com os outros não foi feito acordo nenhum. Com os outros, Deus tinha falado, né? Olha, vocês vão receber o que é justo, mas ele não falou o valor, o que é justo. Mas aos primeiros foi estabelecido um valor e eles aceitaram esse contrato. Eles aceitaram. E aí, no versículo 11, ó, e recebendo, murmuravam contra o pai de família. Eles começaram a reclamar, não é possível que a gente está aqui trabalhando desde cedo, na hora da madrugada, e esse pessoal que chegou agora vai receber a mesma coisa que a gente. Não pode, isso não pode acontecer. Não, isso está errado. Quer dizer, eles queriam alterar o contrato. Né? Eles assinaram um contrato dizendo que não, a gente aceita, e os outros entram, trabalham menos do que ele e recebem a mesma coisa. Eles começaram a ficar murmurando. Jesus está falando para Pedro isso. Você está achando que eu não sei administrar os meus bens? Você acha que eu não sei ser justo com as pessoas, Pedro? Eu sei. Aquieta o teu coração aí. Se um vai receber mais, se o outro vai receber menos, se o outro vai receber a mesma coisa que você.
Porque o reino dos céus não é igual aos reinos desse mundo, não. Os valores são diferentes. O modo de eu administrar é diferente. Não se preocupa com isso. Se preocupa em servir. Se preocupa em ser menor agora. Se preocupa em cumprir o seu propósito. A forma como eu vou distribuir os galardões, isso é jurisdição minha, Pedro. Isso é algo que eu vou fazer. Eu vou dar a cada um segundo a sua obra. Se você for ficar pensando dessa forma, você vai acabar se enrolando. Você vai acabar perdendo o foco do reino e do propósito. Lembra lá da viúva pobre? Vários fariseus contribuindo valores altíssimos, dando do que sobrava, né? Estava dando ali do que sobrava. Aí chega a oferta da viúva pobre, ela dá meio centavo, convertendo o que ela deu para os dias de hoje é meio centavo. Jesus ele estava observando a maneira como eles estavam colocando no gasofilaço. Não é o valor, é a maneira. E aí quando Jesus olha para a oferta da viúva pobre, o que ele vai dizer? Essa daqui deu a maior oferta de hoje. Então a forma como as pessoas enxergam não é a forma como Deus enxerga. A forma como Deus elogia e olha não é da mesma maneira. Então você pode dar a maior oferta do mundo, mas Deus está olhando a maneira como você dá. Então as pessoas têm esse senso errado. Veja, por exemplo, João Batista. Quantas pessoas João Batista curou? Quantas pessoas João Batista fez sinais e maravilhas e prodígios? Para quantas pessoas? E o que ele fez? Nada. Contudo, Jesus falou, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Então veja que a matemática de Deus é diferente da nossa matemática. A gente vai olhar ali, não, né? Você veja o que Moisés fez, o que Elias fez. Olha o que Elias fez. E dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Então as pessoas olham muito o número. E que esse foi o erro de Pedro. Achando que fazendo muito, na visão dele, ele teria que receber, né, muito também. E Jesus fala, calma aí, de fato tem recompensa, você está certo, você vai ter recompensa, mas não é desse jeito que você está pensando não, porque a maneira como eu vou recompensar é diferente. Não é pelo muito produzir ou pelo pouco produzir, é pelo propósito, porque você veja que Eliseu, ele recebeu uma porção dobrada de Elias. Mas não é o espírito de Eliseu que vai vir, é o espírito de Elias. Ainda que Eliseu recebeu uma porção dobrada. Então, às vezes a gente imagina, né, que é o muito produzir que vai fazer a pessoa ser grande no reino. Não é por aí. Eu sei que o que você faz para o reino, isso contabiliza. Os galardões vão contabilizando. Agora, os valores, a forma de se contabilizar para converter isso ao galardão, isso aí é Deus quem sabe. E é nisso que o apóstolo Pedro não tá conseguindo entender. Aí ele vai dizer aqui, ó, versículo 12, ó, dizendo, estes derradeiros, os últimos, trabalharam só uma hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia, ou seja, o Senhor está devendo da gente. Faz de novo essa contabilidade aí, vê novamente aí como é que faz esse negócio, porque isso daí não está certo não. Isso não está certo. Né? A sua contabilidade está errada. Está totalmente errada. Vai ver novamente isso daí. Os caras querem saber mais do que Jesus. Aí no versículo 13, mas ele respondendo disse a um deles, amigo, não te faça agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Eu não combinei com você uma coisa? Como é que você sabe o que Deus combinou com o outro? Você não sabe, né? Às vezes você vê assim um pastor que está cuidando, né, de 1000 igrejas,
né, cuidando ali de 1.000 ovelhas, vamos colocar assim, e o outro que está cuidando de 5. Ah, mas eu cuidei de 100.000, eu cuidei de 1 milhão, e ele cuidou de 5. Pera aí, você sabe que eu combinei com ele? Ele de repente foi fiel exatamente naquilo que eu mandei para ele. E você, eu combinei com você uma coisa e você não foi fiel naquilo que eu te mandei. Ele não, ele com 5 ovelhas foi fiel até o fim com as 5. Esse foi o meu combinado com ele. Você sabe que eu combinei com ele? Né? Então, olha só, não te faça agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro, toma o que é teu e vai embora, retira-te. Toma o que é teu. Para de querer ficar se comparando com o outro. Querendo ficar... Por isso que eu falo, foque no teu propósito. Foque no propósito que Deus colocou para você. Ah, porque um canal tem 300 mil. Ah, e o outro tem 5 mil. Foca no teu propósito, meu irmão. No final, Deus vai dar a paga justa para ele e para o outro. E pode ser que você receba igual a que ele recebeu também. O importante é você cumprir o teu horário. Aquilo que o Senhor te fez e te chamou para fazer. Que é o que Pedro está preocupado. Ah, ele tem 1 milhão de inscritos. O camarada, olha, o galardão dele vai ser grande. Será? Será? Que é o que Jesus... Esse é o princípio que Jesus está trazendo aqui nessa palavra. E nessa parábola. Mediante ao contexto de Pedro. Pedro preocupado com as multidões de coisas que ele vai receber por causa do que ele negou as coisas por causa de Jesus. Jesus falando, calma, você vai receber recompensa. Não tem ninguém que não faça uma coisa sequer e não receba. E Jesus está provando isso. Aqueles que estão trabalhando de madrugada e o que trabalharam 1 hora, todos receberão recompensa, todos. Aí ele vai dizer aqui, Jesus está nervoso, ó. Toma o que é teu, Jesus é muito inteligente, ele tá alterando a voz na parábola para ensinar a Pedro. Toma o que é teu e vai embora, meu irmão. Vai embora, retira-te. Eu quero dar este último tanto como a ti. E o que você tem a ver com isso? Você vai discutir comigo agora? Você vai querer discutir comigo por que eu estou querendo dar esse daqui? O mesmo que eu estou dando para aquele dali? É isso mesmo, vai querer bater boca comigo? Por causa disso? Ah, mas ele não conheceu o Evangelho do Reino. E daí? E daí? O cara trabalhou. Não trabalhou tanto quanto você, mas trabalhou. Ele também vai receber a premiação dele. E eu posso, se eu quiser, igualar a ele, porque eu quero fazer isso. Eu posso igualar também. E aí, você vai discutir comigo? Você vai bater boca comigo por causa disso? Ele vai falar aqui, ó. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Eu quero fazer assim. Ou é mal aos teus olhos porque eu sou bom? Quer dizer, Deus está sendo bom, Deus está sendo amoroso e isso está ofendendo ao outro. E está murmurando por causa disso. Então quer dizer que se Deus chegar e pegar lá o ex-ladrão da cruz e dar a ele a medida de recompensa que Deus quis dar para Pedro, é isso que Jesus está querendo mostrar para Pedro. Pedro, faça a sua parte, seja humilde, seja servo, seja manso, procura servir aos outros. E lá na frente, eu vou decidir o que fazer. Você tem que cumprir com o teu propósito, com o teu horário, com aquilo que você foi chamado. O dar recompensa, se eu quiser igualar, se eu não quiser igualar, isso é jurisdição minha. Isso não cabe você a querer saber. Se eu quiser colocar para você reinar sobre 10 cidades, sobre 5 cidades, sobre 2 cidades, sobre uma cidade, isso sou eu que vou decidir. Você faz a sua parte. Então quando alguém chega e fala, né? Ah, os que não ouviram do evangelho do reino não vão reinar, isso aí é balela. Todos que receberam o Espírito Santo vão reinar. Claro, aí é que está o condicional, preste atenção, olha. Versículo 16. Assim os últimos serão os primeiros. Ou seja,
você se acha o melhorzão, um bambambam, porque tu conhece o evangelho do reino. O outro lá, ó, o último, lá no finalzinho da semana de Daniel, quando começar e fechar a porta da graça, aquele último lá, pode ser que ele receba tanto quanto você, para deixar de ser orgulhoso, para deixar de ser soberbo e achando que é melhor do que todo mundo. É o Senhor da vinha que vai decidir isso daí, meu chapa. Né? Aqui, ó, assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, preocupe-se em fazer a tua parte, meu irmão, e ser escolhido por Deus. Procure ser escolhido por Deus. Está muito preocupado, está preocupadíssimo demais com a questão do galardão, está muito preocupado com isso. Deus dará o galardão, cada um segundo a sua obra, isso já é promessa, vai ter recompensa. Você está preocupado com o quê? Cumpre com o teu propósito. Ah, mas eu quero ser maior. Quem de nós aqui vai sentar ao teu lado, Jesus? Eu quero saber. Jesus falou, isso não compete a vocês, compete ao Pai a quem Ele quiser. Compete a eles. Você tem que ir cumprir o seu propósito. A promessa de reinar já está garantida para aquele que for escolhido, para aquele que perseverar até o fim. A promessa de reinar sobre cidade já está garantido, mas assentar ao meu lado, ou reinar sobre tantas cidades, ou se eu vou igualar ou não, isso depende dele. E ele pode pegar o último lá, o último que recebeu Jesus como Salvador e igualar aquele que está há dezenas de anos, décadas buscando igualar. Ele pode pegar a um lá no final que creu no que eu preguei, mas nunca fez o que eu fiz de estar pregando o evangelho desde 16 anos de idade e me igualar a ele. Eu vou dar glória a Deus, porque ele é o Senhor da vinha. Ele é o Senhor da vinha. Então, essa parábola é interessante, porque ela quebra essa questão, né, das pessoas quererem fazer as coisas para serem vistas, achando que o muito trabalhar, vou trabalhar, vou gravar 3 vezes por dia. Não, eu tenho que fazer isso. Não, peraí, você tem que cumprir o seu propósito. Você tem que cumprir o seu propósito. Porque se você foge do teu propósito e do que Deus estabeleceu para você, achando, né? Lembra que Davi falou? O zelo pela tua casa me consumiu. Então tem gente que pensa que o muito trabalhar, né? Eu vou trabalhar pra caramba, meu irmão, vou trabalhar, vou fazer isso aqui. Você tem que estar aqui todo dia na igreja, tem que estar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí acha que isso está agradando a Deus. Não, agora Deus está se agradando de mim agora, porque eu estou aqui todo dia. Estou aqui de segunda a sexta, aqui lavando, limpando, fazendo tudo que Ele está mandando. Aí o outro chega lá no finalzinho e acaba recebendo a mesma coisa. Então, não é para você deixar de fazer, não é para você deixar de trabalhar, mas você tem que entender que mais importante do que isso é o que Jesus sempre ensinou. Nós temos que ter um coração de servo. Eu tenho que entrar no reino hoje, no sentido de ter a cultura do reino no meu coração, entendendo que até no reino eu vou servir. Eu sempre servirei. Sempre serei servo. Eu nunca vou deixar de ser servo. Ainda que eu seja rei, eu ainda vou servir as nações. Porque eu vou ser uma bênção para as nações. Então, tendo isso em mente, aí sim, você entrando nesta matemática do reino, não na matemática do mundo, mas na matemática do reino, você estará apto a ser grande no reino de Deus. Já está apto a ser grande no reino. Mas se você fizer as coisas pensando em se completar, aí vai ficar complicado, né? Por quê? Porque os últimos serão os primeiros
e os primeiros serão os últimos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus.